Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na 11ª aula de elementos de máquinas nós vamos falar sobre engrenagens. Então, na aula passada a gente tinha falado bastante sobre eixos e eu tinha comentado que o eixo era considerado o coração de um elemento de transmissão rotativo. Então, sempre que você tinha um módulo gerador de potência, por exemplo, uma turbina ou um motor, e você precisava transmitir essa potência para outras partes do seu equipamento para realizar a função do equipamento, você geralmente, você sempre precisa de um eixo conectado a essa geração de potência para fazer essa transmissão rotativa de potência. Tá? Mas eu também comentei que os eixos não esgotam todos os elementos necessários para caracterizar um sistema de transmissão de potência rotativa. Os eixos simplesmente estão ligados, eles realizam essa transmissão de torque, são muito importantes, mas a transmissão efetiva de potência para coisas que são úteis, muitas vezes ela acontece através de outros tipos de elementos. E um desses tipos de elementos muito importantes são as engrenagens. Então, se eu falo sobre engrenagens, vocês todos já devem ter um feeling, um conhecimento anterior do que são engrenagens. São basicamente rodas dotadas de dentes. Esses dentes podem estar na parte externa dessa roda, ou você pode ter engrenagens com dentes internos. E o formato desses dentes é padronizado. Tá? Isso tem motivos por trás da gente ter formatos padronizados, a gente vai explorar bastante esse assunto aqui durante essa aula. Vocês vão entender por que é importante que esses formatos padronizados tenham algumas características definidas. Tá? As engrenagens, então, elas desempenham algumas funções diferentes. Por que elas são tão difundidas, por que são tão conhecidas assim? Porque elas são capazes de realizar transmissão de potência entre eixos diferentes. Então eu tenho um motor conectado a um eixo, no final desse eixo eu coloco uma engrenagem, e ela conecta-se a uma engrenagem que está ligada num outro eixo, por exemplo. Então eu tenho potência gerada conectada diretamente a esse eixo aqui do motor, e à medida que essa engrenagem engrena com a outra, os dentes entram em contato uns com os outros, eu transmito a potência que veio desse eixo para cá, para esse próximo eixo. Essa energia flui através do sistema. Então eu estou transferindo, eu tenho de um eixo para o outro. Como é que eu faço um eixo que não está ligado ao motor ter potência? Eu posso conectar duas engrenagens e fazer essa transmissão de potência do eixo que está efetivamente ligado no motor. Além disso, uma função muito importante que a gente tem das engrenagens é alternar as velocidades de rotação. Então você tem engrenagens que são duas engrenagens conectadas, elas têm tamanhos diferentes, eu tenho uma engrenagem grandona ligada numa engrenagem menor, eu vou mudar a velocidade de rotação desses dois eixos que estão conectados, tá bom? Então isso é uma função muito importante, uma função que caracteriza as caixas de transmissão, por exemplo, o câmbio de um automóvel, por exemplo, funciona baseado nesse princípio de alterar velocidades de rotação. Redutores, talvez você já tenha ouvido falar, redutores são caixas de engrenagens com essa função de mudar as velocidades de rotação. A partir de uma velocidade de entrada, você tem uma outra velocidade de saída e você consegue controlar isso, dependendo do tamanho das engrenagens que você está conectando. Outra coisa interessante da gente fazer é que as engrenagens elas são capazes de alternar o sentido de rotação. Tá? Então, se eu tenho um eixo que está ligado no motor, está girando num determinado sentido, na hora que eu engreno com uma outra engrenagem, o outro eixo está girando no outro sentido. Se eu olhasse esses dois de frente, um deles está girando no sentido anti-horário e o outro está girando no sentido horário por conta da engrenagem. Tá? Então eu posso usar isso de maneiras criativas, inteligentes, para eu obter rotações de saída em direções diferentes. Então você pensa de novo na caixa de transmissão do seu carro. O motor ele sempre gira na mesma direção, só que às vezes você consegue fazer as rodas girarem para frente, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marchas, e dependendo de uma combinação de engrenagens que você coloca, você consegue fazer o seu carro girar para trás, andar para trás. Quando você engata ré, você tem a inserção de mais uma engrenagem que inverte todo o sentido de rotação, depois da engrenagem que está conectada ao motor, inverte todo o sentido de rotação às rodas ligadas ao sistema de potência. Tá? Então, alternar o sentido de rotação, isso pode ser muito importante dependendo da função que a gente deseja desempenhar com o sistema que a gente está criando. E além disso, a gente pode também mudar um pouco a posição do eixo de rotação. Tá bom? Então, a gente já falou que engrenagens são capazes de basicamente essa é a função principal delas, de transmitir potência de um eixo para outro. E dependendo do formato das engrenagens que são empregadas, a gente também pode ter eixos que não estão perfeitamente alinhados. Tá? A gente estava descrevendo eixos que estão mais ou menos nessa posição, mas eu posso ter um eixo numa posição assim e um eixo levemente inclinado, se eu incorporar, por exemplo, engrenagens cônicas e outros tipos de coisas. Tá? Então a gente tem diversas possibilidades diferentes de funções que podem ser desempenhadas com engrenagens. Tá? Então basicamente assim, uma função, a cara básica assim, de uma engrenagem, é mais ou menos essa. Tá? Então a gente tem ali a roda dentada e no meio dessa roda dentada a gente vai ter o que a gente chama de cubo, que é a parte da engrenagem destinada a fazer a conexão entre ela e o eixo que a move. Muitas vezes a gente vai ter um rasgo de chaveta,
Lembre-se que a gente já viu chavetas ali na nossa primeira ou segunda aula, alguma coisa assim. Então, o que faz a conexão entre eixos e outros elementos de sistemas rotativos muitas vezes são as chavetas, que a gente já estudou há bastante tempo. Tá? Então, basicamente, a cara geral de uma engrenagem é essa, né? Esse tipo de engrenagem que eu estou mostrando para vocês são engrenagens de dentes retos, engrenagens cilíndricas, né? O corpo dessa engrenagem é cilíndrica, e nessa engrenagem cilíndrica eu cavei dentes que são perfeitamente paralelos a esse eixo, né? Então são engrenagens cilíndricas de dentes retos. Mas não é o único tipo de engrenagem que existe. Então eu vou mostrar para vocês alguns tipos diferentes de engrenagens. Então esse é o tipo mais comum que eu tinha mostrado antes, é o tipo de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Talvez é o que a gente primeiro imagina quando a gente fala de engrenagens. Tá? Mas eles não são o único. Tá? Então, além desse tipo, um outro tipo muito importante de engrenagens são engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Então, observem que esses dentes, se a gente olhar a engrenagem de lado, né, se olhar de perfil, a gente vai enxergar que esses dentes estão seguindo uma leve angulação. Né, tá como se fosse uma espiral, ali, uma hélice ao redor do eixo. Tá? Essas engrenagens têm vantagens de aplicação sobre as engrenagens de dentes retos. Tá? Quando a gente tem engrenagem de dentes retos, né, dois dentes que vão se engrenar, eles não estavam se encostando, e de uma vez só elas começam a se encostar de uma linha inteira de contato. A gente tem uma linha de contato inteira de uma vez só. Então a gente está gerando uma quantidade de impacto, né, de carga de impacto sobre os dentes dessa engrenagem. Quando a gente tem uma engrenagem de dentes helicoidais, esses dentes estão inclinados entre eles e eles começam a se engrenar por um ponto. Então eles começam a distribuir essa carga de forma mais suave. Tá? Então, a gente tem menor carga de impacto no início de engrenamento. Quando o dente não estava engrenado, ele começa a engrenar por um ponto e ele vai distribuindo suavemente essa carga até estar em contato toda a linha e depois ele sai também suavemente de contato. Tá? Então, é muito importante a gente saber a aplicação dessas engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. A fabricação delas pode ser mais cara, né, do que a fabricação de engrenagens cilíndricas de dentes retos, mas ela apresenta vantagens nas suas aplicações. Tá? Além disso, né, eu estou sumindo aqui atrás, mas estou aqui atrás falando com vocês, tá, gente? Outra coisa que a gente pode ter são engrenagens cônicas. Então, engrenagens cônicas elas são muito importantes para realizar aquilo que a gente tinha falado de mudar a posição relativa entre os eixos que estão conectados. Né? Então, eu tenho um eixo que está acionado aqui no motor e ele está transmitindo potência para fazer o contrário. Então, o eixo está aqui no motor e ele está transmitindo potência para um outro eixo que está numa posição como essa. Então, como é que eu faço isso? Né? Esse eixo está girando e eu quero que esse eixo aqui gire. Então, entre eles, a gente põe uma superfície cônica. Tá bom? Esses dentes estão seguindo uma linha cônica e à medida que eles vão se engrenando, a gente realiza essa transmissão de potência com eixos que não estão alinhados, né, uns com os outros. Outra forma de engrenagens que existe, que é bastante importante, é peão e cremalheira. Né? Então eu tenho um acionamento do eixo através de um motor e eu quero fazer com que uma mesa que esteja conectada a ele se desloque, né, na direção horizontal. Então eu tenho um movimento rotacional gerando um movimento linear. Tá? Então, usar um peão e cremalheira é uma forma de você converter. Né? Eu tenho uma geração de potência, um sistema que gera a potência através e a transmite de forma rotativa, mas o efeito desejado na sua máquina, né, é uma translação linear. Tá? Esse é o caso, basicamente, se você pensar o que acontece numa mesa de fresamento, numa fresadora, por exemplo, é isso que acontece. Então você tem um motorzinho que gira essa engrenagem, ou você pode fazer na mão também, né, quando você gira a manivela manual para o deslocamento de uma mesa de fresamento, de uma mesa de fresadora, tá? E essa mesa de fresadora se desloca para um lado e para o outro. Então você está inserindo potência de forma rotacional e você observa como resultado um deslocamento linear para o lado. E finalmente a gente também tem um tipo especial de engrenagens que é a rosca sem fim. Então você tem uma coroa, né? Então uma engrenagem ligada a um eixo gerador de potência e você está transmitindo essa potência para um outro eixo que está numa outra posição. Percebam a posição dos eixos, né? Eles estão a 90 graus um do outro e bastante distantes uns dos outros. E esse outro eixo ele está sendo rotacionado não através de uma engrenagem clássica, né? Mas ele tem uma rosca que não acaba, então é uma rosca sem fim. Então, à medida que você vai girando, ali, a coroa tem dentes levemente inclinados, né? E ela vai girando e vai fazendo esse eixo de baixo rotacionar. Na medida que essa rosca ela vai entrando em contato com os dentes da engrenagem e vai indo adiante. Tá? Então, esses são os principais tipos de engrenagem que a gente pode ter. Tá? Cada um deles tem campos de estudo gigantescos. Tá? Não é nossa função aqui, mais uma vez, não é nossa função explorar todos os tipos possíveis de engrenagem, todas as minúcias detalhadas em cada uma dessas engrenagens. Nossa função nesse curso é passar panoramas gerais sobre classes de elementos de máquinas. Tá? Então,
De agora em diante, boa parte do que eu vou falar, a gente vai focar no tipo principal de engrenagem, o tipo mais simples, né, que são engrenagens cilíndricas de dentes retos. Lá no finalzinho da aula eu vou mencionar um pouquinho sobre engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, mas a gente não vai voltar a falar sobre detalhamentos de engrenagens cônicas, embora elas tenham suas importâncias, né? Se vocês estiverem interessados na importância e nas aplicações desse tipo de coisa, por exemplo, para engrenagens cônicas, eu sugiro vocês estudarem como é que funciona o diferencial de um carro. O diferencial do carro é o sistema que permite com que as rodas, quando você está fazendo uma curva, a roda de dentro da curva, que ela percorre menos distância que a roda de fora, ela vai girar menos do que a roda de fora por conta de um sistema baseado em engrenagens cônicas, por exemplo, tá? Da mesma forma, pinhão e cremalheira, como eu falei para vocês, muito presente em máquinas ferramenta e outros sistemas de translação que tem que ser controlados. Rosca sem fins, tem diversas opções diferentes, tá, de utilização dessas engrenagens. Eu convido vocês, por conta própria, a irem atrás dessas aplicações, mas a gente vai focar aqui muito mais nas engrenagens cilíndricas de dentes retos. Tá bom? Então, eu tinha falado lá no começo, né, que as engrenagens são rodas dotadas de dentes e esses dentes têm que ter um formato padrão. Né? E por que esses dentes têm que ter um formato padrão? Então, uma coisa importante um efeito desejável que a gente gostaria de ter, é que se eu tivesse no sistema de entrada, né, se o meu motor gira numa velocidade constante, seja qual for a quantidade de engrenagens que estejam conectadas ao longo do meu sistema de transmissão, eu gostaria de, na saída, eu também ter uma velocidade constante. Se eu tivesse um formato qualquer de dentes, isso não seria verdade. Tá? Se eu pegasse simplesmente um dente perfeitamente quadrado, né, botasse os dentes quadrados numa engrenagem e deixasse esses caras engrenar, ao longo do engrenamento, né, que é o entrar em contato de dois dentes de engrenagens, os dentes de duas engrenagens entrarem em contato e começarem a fazer a transmissão de torque, potência, etc. Ao longo desse caminho, se esses dentes fossem perfeitamente retos, a gente teria variações e flutuações. Eu teria momentos que essa engrenagem movida, né, a engrenagem que não está ligada no motor, ela giraria mais rápido e depois mais lento. E isso gera uma série de problemas, tá? A gente geraria carregamentos de fadiga, né? Alternância de nível de tensões sobre os dentes e tal, coisas que a gente não desejaria, né, nesse contexto, tá? Não só nos dentes, né? A gente tenderia a gerar cargas de fadiga a qualquer coisa que tivesse ligada ao eixo movido, por exemplo. Né? Então, uma roda que tivesse conectada num eixo de dentes retos, por exemplo, ela estaria sempre sendo acelerada e desacelerada à medida que ela fosse adiante, ela ia flutuar ao redor de um determinado ponto com velocidades não constantes. Então a gente não deseja isso. Então como é que a gente faz para ter velocidades constantes, né? Saídas de velocidade constante? Então uma coisa que é possível de se fazer é construir dentes num formato que é chamado utilizando curvas matemáticas que são chamadas involutas, tá? E especificamente nas engrenagens a gente fala desses perfis que são chamados perfis evolventes. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Né? O que é uma evolvente? Tá? Uma involuta é isso aí também e uma evolvente também. Então imagina se você pega um círculo, tá? E você enrolou um barbante ao redor desse círculo, e lá naquele ponto lá de cima do barbante, onde a gente tem esse pontinho vermelho ali, eu começo a soltar esse círculo e eu fixo a ponta dessa cordinha num lápis. Então eu vou descrever o caminho que desenha essa ponta desse lápis à medida que ela vai que a cordinha vai sendo desenrolada do círculo. Essa curva é uma curva involuta, é uma curva que compõe esse perfil evolvente, tá? Então observe que numa engrenagem, agora sim a gente tem um par de engrenagens ali, uma engrenagem amarela e uma engrenagem azul. Você percebe que os dentes da engrenagem azul estão relacionados a duas curvas involutas, como se a gente tivesse dois fiozinhos imaginários que foram desenrolados a partir daquele ponto, tá? No ponto no começo e no final do dente. Tá? Então, esses perfis evolventes, eles garantem, né, durante o engrenamento, deixa eu mostrar para vocês, né? Então, enquanto essas duas engrenagens estão em contato, digamos que a engrenagem dourada aqui esteja ligada no motor que gira a velocidade constante, por conta do formato desses dentes serem compatíveis, né, os dentes das duas engrenagens têm que ter o mesmo tipo de perfil, o mesmo perfil evolvental. Por conta dessas duas engrenagens terem o mesmo tipo de dente, a gente garante que para uma entrada de velocidade constante, a gente vai ter uma saída de velocidade constante também. Tá? E consequentemente, torque constante, essas coisas todas as entidades derivadas da rotação das engrenagens. Tá? Então, o formato dos dentes é importante por isso. Ele garante essa velocidade constante durante o engrenamento e garante também que durante o engrenamento a gente tem uma evolução bastante suave, como a gente vai ver, dos pontos de contato e das linhas de ação de força que a gente tem agindo. Tá? Então a gente vai começar a falar mais sobre geometria das engrenagens. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são alguns diâmetros importantes que a gente vai identificar nas engrenagens. Tá? Então aqui são imagina aquelas duas engrenagens que a gente tinha anteriormente, lá a dourada e a azul. Estão desenhadas aqui num esquema e a gente está identificando sobre essas duas engrenagens alguns diâmetros diferentes que a gente pode ver.
Então, a primeira coisa que a gente vai ter é o diâmetro de base, tá? O círculo de base que está marcado aqui. Na engrenagem amarela é esse cara aqui, e na engrenagem azul é esse cara aqui. Então, esse é um círculo imaginário, tá? Depois das engrenagens já existir. É como se eu tivesse feito aquele processo de desenrolar os fiozinhos, né, para construir a curva involuta. Isso começou sobre esse círculo. É como se aquela cordinha tivesse enrolada sobre esse círculo e para cada um dos dentes eu tivesse desenrolado aquele barbante a partir do ponto de início e final daquele dente. Tá? Então, vocês percebam, né, que, logicamente, quando a gente vai gerar um dente de engrenagem, a gente não está usando sempre uma cordinha. Né? A gente vai usar uma ferramenta que tenha o formato da curva que a gente sabe que é o formato necessário. Tá? Mas é como essas curvas são bem definidas, né, essas curvas involutas são bem definidas, essas curvas são bem definidas a partir desses círculos de base. Mas observe, então, nas engrenagens desenhadas aí, que os círculos de base eles não se tocam. Tá? Então, o círculo de base é um círculo imaginário e não há contato entre esses dois círculos. Tá? Outra coisa que vocês podem perceber é o menor diâmetro que está marcado em cada uma das engrenagens, tá? O que está marcado como o círculo de dedendum ali. É o que eu vou chamar de diâmetro interno. Tá? É o menor diâmetro que está passando pelo fundo dos dentes da engrenagem. Então, para dentro desse diâmetro tudo é matéria sólida e para fora desse diâmetro a gente sempre começa a ter já pedaços removidos de material. Além disso, a gente está vendo o círculo adênon ali, que eu vou chamar de diâmetro externo. Tá? O diâmetro desse círculo maior é o diâmetro externo, que está passando pelo topo dos dentes da engrenagem. E vocês percebem que para muitos dentes de engrenagem a gente tem um topo plano, né? Tem as curvas evolventes ali, mas elas não chegam a se emendar uma na outra. Lá em cima a gente tem uma seção plana. Isso é muito comum. Tá? Não é sempre que acontece, mas é comum de acontecer. Mas o círculo mais importante que a gente tem que identificar numa engrenagem são os dois círculos que se tocam efetivamente. Tá? E esses círculos que se tocam é o que a gente vai chamar de diâmetros primitivos. Tá? Então é o círculo de referência que vocês estão vendo aqui no lado. Tá? O círculo de referência do passo. Então, esses dois círculos eles se encostam, tá? Em duas engrenagens que estão engrenadas, esses dois círculos estão se encontrando. Esse é o principal referência para a engrenagem. Tá? Então, basicamente, a gente tem que pensar em engrenagens como cilindros que têm esse diâmetro, e esses dois cilindros estão rolando um sobre o outro. Tá? E para que isso aconteça sem escorregamento, a gente tem dentes que ou são um pouquinho mais baixos do que esse cilindro e um pouquinho mais altos do que esse cilindro. Tá? A gente já vai ver um videozinho que nos deixa mais clara essa situação. Então vocês imaginam, aí, o que tem agora são os dois cilindros de base, são os dois cilindros dos diâmetros primitivos da engrenagem pequena, que a gente vai chamar de pinhão, né? Sempre a engrenagem menor a gente vai chamar de pinhão e a engrenagem maior a gente vai chamar de coroa. E esses dois círculos, a ideia das engrenagens é que eles rolem uns sobre os outros. Mas eles não vão simplesmente rolar uns sobre os outros, porque eu teria problema de deslizamento. Então, para a engrenagem funcionar, vocês percebem que os diâmetros permaneceram sempre os mesmos. O que eu fiz nascer dentezinhos ali que se engrenam, tá? Então tá vendo ali, no começo ele está assim, na hora que ele começa a girar, a gente viu que ele formou os dentes esses dentes se engrenam, né, e fazem essas coisas girar sem deslizamento, tá bom? Então esse é o diâmetro primitivo, o diâmetro principal, o diâmetro que caracteriza as engrenagens, o par de engrenagens que está na turma. Eu vou ter um diâmetro primitivo para a engrenagem do pinhão e um outro diâmetro primitivo para a engrenagem da coroa, tá? E a gente está então continuando, né, a pensar sobre as engrenagens. A gente já falou que os dentes têm que ter um formato padrão, a gente já falou que elas têm que estar posicionadas para que esses diâmetros primitivos conversem entre eles. Mas eu preciso saber o que é necessário para que duas engrenagens possam se engrenar da maneira correta. Tá? Então vocês podem pensar, e com razão, que isso tem a ver com o tamanho dos dentes, tanto quanto o formato tem a ver com o tamanho dos dentes também. Tem que ter tamanhos de dentes compatíveis. Tá? E os tamanhos de dentes, mas eles não são a única coisa que define isso. Né? Eles estão envolvidos nessa definição do que pode trabalhar junto ou não, sim, mas tem outras coisas que estão definidas aí dentro, e na verdade o que define se as engrenagens elas vão conseguir trabalhar juntas ou não são duas grandezas, são parentes, tá? São uma relacionada à outra, que são as grandezas de passo e de módulo. Tá? Então, principalmente módulo, né? É bom vocês gravarem na cabeça, quando vocês falam em engrenagem, pensar no módulo da engrenagem. Tá? Então, basicamente, o módulo da engrenagem vai ser o passo da engrenagem dividido por π.
Vamos ver se a gente tem uma... Daqui a pouquinho já vai aparecer uma figura, tá? Então, o passo de uma engrenagem, vocês podem imaginar, eu tenho dentes da engrenagem, né? Tenho dentes subsequentes da engrenagem. O passo de uma engrenagem é a distância entre dois dentes subsequentes, entre o mesmo ponto de dois dentes subsequentes, tá? Então, se eu tenho nessa face desse dente, a distância até essa face correspondente do próximo dente é o passo, e esse passo vai se repetir para todos os dentes subsequentes, né? Isso é necessário, o passo ser constante ao redor de toda a circunferência. Então, se você pega esse valor do passo e divide pelo número π, você vai chegar a um valor que é um valor de módulo, tá? É um valor dado em milímetros, tá? Se o passo é dado em milímetros, eu estou dividindo milímetros por π, que é uma coisa dimensional, isso vai ser o módulo dessa engrenagem. Para que serve o módulo? O módulo da engrenagem tem uma função muito importante, né? Lembra que a gente falou do diâmetro primitivo, que era a principal referência que a gente tinha para as engrenagens? Pois bem, o diâmetro primitivo nada mais é do que o módulo vezes o número de dentes, certo? Então, se eu tenho uma engrenagem eu quero ter uma engrenagem que tenha 52 dentes, por exemplo, e eu quero fazer uma engrenagem de módulo 2 milímetros. 52 dentes vezes 2 milímetros, eu tenho uma engrenagem de diâmetro centro e 4 milímetros, diâmetro primitivo, tá bom? Então, esse módulo é muito importante, né? Ele vai nos ajudar a fazer essa conversão de número de dentes, que é uma coisa que eu vou definir já em projeto, muitas vezes. A gente já vai ver por que a gente define primeiro, talvez, o número de dentes do que o diâmetro da engrenagem. Depois a gente vai pegando o módulo que eu desejo ter, a gente sabe qual é o tamanho da engrenagem que eu vou precisar utilizar. Tá? E além disso, né, então o módulo está relacionado ao passo, né, pela própria definição do módulo, mas o módulo também está associado à altura do dente. Tá? Então a altura do dente, geralmente a altura útil do dente é de 2 vezes o módulo. Então o módulo está associado à alturinha desse dente. Tá? Então eu tenho o diâmetro primitivo, pego um módulo para baixo e um módulo para cima, e essa vai ser a altura do dente. Lembra aqueles dois cilindros que estavam lisos e depois eles ganharam dentes? Uma partezinha daqueles cilindros foi para dentro e outra partezinha foi para fora. O quanto ele foi para dentro, um módulo, e quanto ele foi para fora, um módulo também. Tá? Então a altura útil desses dentes é dessa altura. E além disso, né, no fundo das engrenagens, vocês já vão ver, vai ter uma figurinha logo em seguida, tá? O fundo das engrenagens geralmente ele não é plano, ele tem uma folguinha, tá? E essa folga geralmente, ela pode variar um pouquinho, tá? Mas ela é mais ou menos ali uns 20% do tamanho do módulo também. Então o módulo, como vocês podem ver, ele rege tudo dentro de uma engrenagem, tá? A distância entre os dentes, a altura desses dentes, o tamanho da folga, tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Tem ali duas engrenagens que estão engrenadas, né? Com os diâmetros que a gente tinha visto anteriormente bem descritos, tá? Nos diâmetros de base vocês veem que eles não se tocam, mais uma vez, e os dois diâmetros que estão se tocando são os diâmetros de referência, tá? Os diâmetros primitivos D0. Tá? Nesse diâmetro, a partir desse ponto de referência que a gente tem nos dentes, ali está indicado, né, que metade da altura do dente é um módulo, a outra metade é outro módulo, e o Czinho que ele está marcando ali é aquela folga, e essa folga tem um tamanho mais ou menos de uns 20% do módulo. Tá bom? Então essas são grandezas muito importantes que a gente precisa conhecer ali dessas engrenagens, tá? Então espero que vocês tenham ficado convencidos que o módulo determina o tamanho dos dentes, tá? Então o que é necessário para que duas engrenagens possam trabalhar juntas é que elas tenham o mesmo módulo. Duas engrenagens de mesmo módulo, quaisquer que seja o número de dentes dela, posso ter uma engrenagem de, sei lá, 10 dentes trabalhando com uma engrenagem de 500 dentes. Se as duas tiverem o mesmo módulo, elas conseguem trabalhar juntas porque os tamanhos dos dentes estão correspondentes, eles conseguem engrenar uns com os outros, tá? Então é importante vocês verem aqui, né? Essas engrenagens aqui, todas elas têm o mesmo diâmetro primitivo, só que cada uma delas tem um módulo diferente. A engrenagem dos dentes menorzinhos ali tem módulo 1, dos dentes médios tem módulo 3, e dos dentes maiores tem módulo 5. Tá? E a gente vê aqui uma visão dessas engrenagens colocadas lado a lado, todas elas com o mesmo diâmetro primitivo, só que cada uma delas com módulos diferentes. Tá? Aqui está sendo mostrado a diferença do tamanho do dente. Então, para trabalhar junto, a gente já sabe que duas engrenagens precisam ter o mesmo módulo. Tá? Essa é uma resposta importante da gente ter. Né? Além disso, tá? Tem outros itens importantes da geometria das engrenagens. A gente vai ver um deles, bastante importante aqui, que é o ângulo de pressão. Tá? Esse ângulo de pressão está associado à linha que tangencia, né? Lembra que eu falei para vocês que o que entra em contato entre duas engrenagens que estão sendo engrenadas são os diâmetros de base, os diâmetros primitivos, não os diâmetros de base, os diâmetros primitivos, né? Os cilindros de referência, aqueles dois lá. E eu tinha falado para vocês que existiam diâmetros de base, que era a partir dos quais a gente tinha traçado aquelas curvas involutas. Tá? Então, se eu pegar uma tangente entre as duas curvas de diâmetros de base e comparar com o ponto de tangência dos diâmetros de referência, tá? Vocês vão ver que a linha está levemente inclinada, né, como está ali mostrado para vocês. Tá?
E essa linha está inclinada de um determinado ângulo, e esse é o ângulo que a gente vai chamar de ângulo de pressão. Tá? Eu posso ter ângulos de pressão diferentes, tá? Mas muitas vezes para as engrenagens a gente tem ângulos de pressão recomendados por volta de 20 graus. Tá? Então, basicamente, a distância entre o diâmetro de base e o diâmetro primitivo depende do ângulo de pressão. Então, na verdade, eu mostrei para vocês aqui a definição a partir, né, da distância dos diâmetros de base, mas na verdade é o contrário. Né? Se eu quiser um ângulo de pressão definido, um ângulo de pressão de 10 graus, por exemplo, eu vou pegar essa linha, vou inclinar, e eu sei que esses dois círculos vão ter que tangenciar essa mesma linha. Tá bom? Então, a gente parte de um ângulo de pressão que eu desejo, e a partir desse ângulo de pressão eu defino qual que é a distância entre os diâmetros de referência, o diâmetro primitivo, tá? E os diâmetros de base dos círculos a partir do qual eu construo as minhas curvas. Tá? Então o ângulo de pressão é importante. Por que ele é importante? Né? Ele é importante porque ele define o que a gente chama de linha de ação. Eu já vou mostrar para vocês num videozinho. Tá? Mas como eu tinha falado para vocês, mantenham em mente. Tá? Geralmente as engrenagens que a gente vê por aí, a maioria das engrenagens trabalha com ângulo de pressão de 20 graus. Tá? Essa linhazinha inclinada que a gente está vendo aqui, ela define o que a gente chama de linha de ação. A linha de ação é a linha segundo a qual é uma linha percorrida por todos os pontos ao longo do engrenamento. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Então tem nesse videozinho mostrando dentes que estão entrando no engrenamento, lá naquele pontinho verde lá em cima, e a gente vai acompanhar o trajeto que esse dente faz ao longo do engrenamento, né? Os pontos de contato. Então observe o que acontece. Um pontozinho de contato ali, aquele ponto verde, ele entrou lá em ação naquele começo, ele vai saindo agora. Então vocês veem que ele age, né, durante todo o engrenamento ele está percorrendo essa linha que é definida pelo ângulo de pressão. Então vocês podem entender, né, que ao longo desse ângulo de pressão, todas as forças que eu estou aplicando de engrenamento, todas as forças que aparecem durante o engrenamento, elas vão agir ao longo desse ângulo, dessa linha de ação também. Tá? Então, por conta dessa linha de ação ser definida pelo ângulo de pressão, o ângulo de pressão também tem a ver com a inclinação das forças que aparecem durante o engrenamento entre duas engrenagens. Tá bom? Então, vamos ver aqui, né? Olha só, tem ali a linha de ação desenhada, né, definida pelo ângulo de pressão, e a gente está vendo que as forças de engrenamento elas estão caminhando sempre ao longo dessa linha. Então, o que é importante a gente ver é que essas forças elas não estão perfeitamente perpendiculares a nenhuma das duas engrenagens. Tá? Ela está levemente tá saindo um pouquinho da engrenagem dourada e está entrando um pouquinho ali na engrenagem azul. Então, claramente, como eu tenho uma força inclinada, né, com relação a um ponto qualquer dessa engrenagem, né, é muito claro eu pensar que faz sentido eu ter a decomposição de forças. Né? Eu vou ter uma componente que é tangencial a esse círculo e outra componente que é radial a esse círculo. Tá? Então é muito importante a gente ter essas duas decomposições, porque apenas a componente que é tangencial ao círculo, né, ela vai contribuir para o torque desse cara. A gente tinha visto lá a definição de torque, né, eu tenho um braço de alavanca, né, aqui, ele está parado aqui nessa articulação do meu dedo, e eu estou fazendo um torque nesse cara, fazendo uma força nesse sentido. Só que o torque está associado sempre a forças que estão perpendiculares a esse cara. Se eu tenho uma força implicada levemente inclinada, eu vou decompor, eu vou achar qual que é a componente perpendicular, e a partir da componente perpendicular eu vou conseguir calcular quanto é que vale o torque gerado por essa força. Tá bom? Então é importante a gente pensar, né, se a linha de ação está inclinada, por ela estar inclinada, eu vou sempre ter que decompor as minhas forças em componentes tangencial e radial na hora que eu quiser começar a pensar em torque que está sendo transmitido, né, que é uma coisa importante quando a gente tem um sistema de transmissão. Tá? E daí fica muito claro, né, se vocês desenharem simplesmente a posição desse ângulo, né, que a força tangencial, especificamente a força que gera torque, né, ela vai ser a força que está agindo durante o engrenamento vezes cosseno desse ângulo. Tá bom? Então, é importante a gente ter essa relação. Tá? Talvez, às vezes, a gente conhece o ângulo de pressão e a partir do torque a gente já sabe quanto é que vale a força tangencial e eu quero saber quanta força que está agindo sobre o dente. Eu consigo achar tanto F quanto FT, dependendo da minha situação. Tá bom? Então é importante vocês saberem disso, né? A influência do ângulo de pressão sobre as forças. E agora a gente chega numa parte muito importante dos estudos de engrenagem, que é o estudo de relação de transmissão. Tá? Então, quando os números de dentes de engrenagem de duas engrenagens que estão trabalhando juntas é diferente, o que está acontecendo é que a gente está alterando a velocidade de rotação. Tá? E o torque também transmitido pelos respectivos eixos. Por que isso acontece? Então imagina, eu tenho uma engrenagem grandona ligada numa engrenagem pequenininha. Como esses dois caras estão engrenados e não tem escorregamento, o que é constante entre esses dois caras é a velocidade nesse ponto do engrenamento aqui. Né? Então é mais a velocidade absoluta, né? A velocidade em metros por segundo naquela direçãozinha ali que a gente tem. Então esse círculozinho pequeno, né,
ele vai dar várias voltas ao redor dele mesmo, enquanto esse círculo grande ainda não deu uma volta inteira ao redor dele. Se os dois têm a mesma velocidade tangencial naquele ponto, aquela velocidade tangencial representa maiores velocidades angulares para diâmetros menores. Tá bom? Então, lembrem lá, vão atrás, revisem um pouquinho da teoria de movimento circular uniforme para vocês verem de onde que vem essas relações todas. Tá? Mas basicamente o que a gente tem, né, sempre que a gente tem dois elementos que estão trabalhando juntos, né, em conjunto, engrenados, a gente tem essas velocidades constantes no ponto de contato e a força constante nesse ponto de contato. Né? Afinal de contas, eu estou transmitindo força de um cara para o outro, então a força que um faz é a força que o outro sente por lei de ação e reação. Tá? Então, como essas duas coisas são as constantes, né, a gente consegue deduzir a partir das relações geométricas, né, que vem lá da teoria de movimento circular uniforme, né, e das definições de torque, por exemplo, a gente consegue fazer relações entre os diâmetros desses caras. Tá? Então, basicamente, o que eu posso ter é esse cara aqui. Né? Então, a gente tem ali o eixo de entrada, aquele eixo verde, ele está acionando uma engrenagemzinha verde. Ela, por sua vez, está conectada a uma engrenagem laranja, que está conectada a uma engrenagem azul, que tem um eixo compartilhado com uma engrenagem verde, que compartilha que se comunica, então, com uma engrenagem vermelha, e essa, sim, engrenagem vermelha é a engrenagem de saída. Tá? Então, vocês observem, né? Observem as velocidades de rotação, vocês vão perceber como a cada vez que eu mudo o número de dentes, a gente vai mudar a velocidade de rotação desses caras. Né? A velocidadezinha do eixo verde, né? Ele dá várias rotações por minuto. Como a engrenagem laranja tem mais dentes, tem mais diâmetro do que ele, ela tem menos rotações por minuto. A mesma coisa acontece para a engrenagem azul, que está girando bem devagarzinho. Né? Como elas têm um eixo compartilhado com a engrenagemzinha, com a segunda engrenagem verde, essa segunda engrenagem verde também tem uma velocidade de rotação relativamente baixa. E ela é reduzida ainda mais ao ser conectada na última engrenagem vermelha. Tá bom? Então a relação de transmissão nos ajuda a definir o quanto ocorreu de alteração de velocidades. Tá? E a relação de transmissão ela é dada na seguinte forma. Ela é chamada de I, tá? E ela tem a ver então com a relação entre os dentes. Né? Então, o número de dentes da segunda engrenagem dividido pelo número de dentes da primeira engrenagem, isso vai dar uma relação de transmissão. Lembre-se que o número de dentes é relacionado diretamente com o diâmetro através do módulo. Né? Como as duas engrenagens têm o mesmo módulo, se eu multiplicar por módulo aqui em cima e por módulo ali embaixo, eu tenho diâmetro em diâmetro. E a gente está vendo, né, que quanto maior for a engrenagem, menor é a velocidade de rotação dela. Então isso é inversamente proporcional às velocidades de rotação. Então, número de rotações da engrenagem 1 dividido pelo número de rotações da engrenagem 2. Quanto mais devagar gira uma engrenagem, por exemplo, ali, a engrenagem que está girando mais devagarzinho de todo o sistema, acho que é a engrenagem vermelha, por exemplo. Como a potência que está sendo transmitida é a mesma através desse sistema, né? Entrou uma potência ali pela engrenagemzinha verde, ela está sendo transmitida ao redor através desse sistema inteiro. Como a potência que sai é a mesma, né, o que está acontecendo? Eu tenho a mesma potência de entrada com a potência de saída. No começo eu tinha muita rotação e no final eu vou ter muito torque. Lembre-se da relação entre potência e torque. Né? Potência é torque vezes a velocidade de rotação angular. Então, se eu estou reduzindo bastante a velocidade angular para transmitir a mesma potência, eu estou aumentando muito o torque. Tá? Então, quem gira rápido tem baixo torque e quem gira devagar tem alto torque. Tá? Então, a relação de transmissão ela relaciona tudo isso. Né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui nessa equação, a gente pode pegar qualquer uma parte dessa equação que nos interessa. Tá? Se eu estou interessado em número de dentes, eu pego só essa parte. Se eu estou interessado só em relação de velocidade de rotação, eu pego só essa parte. Se eu estou interessado apenas na relação de torque, eu pego essa parte aqui. Tá? Então, a relação de transmissão é muito importante quando a gente tem problemas de engrenagens, tá? Porque ela vai regir praticamente todos os dados de interesse que a gente tem a respeito da nossa transmissão, eles estão influenciados pela relação de transmissão. Então a gente está vendo aqui a função, eu tinha comentado para vocês mais sobre a velocidade constante, a velocidade tangencial constante no ponto de contato entre as duas, e aqui eu mostro para vocês a questão de transformação de torque. Né? Como a força que está sendo transmitida pela engrenagem verde é a mesma que é sentida pela engrenagem vermelha, nesse caso, né? Logicamente fica muito claro da gente ver que o momento, né, o torque que está aparecendo na engrenagem 2 é muito maior, porque eu tenho a mesma força aplicada a um braço de alavanca muito maior. Certo? Lembre-se que torque é força vezes o braço de alavanca. Se a força é a mesma e o braço de alavanca aumentou, né, quanto maior for essa engrenagem, isso está gerando cada vez mais torque. Tá bom? E quando a gente tem, por exemplo, um sistema como esse aqui em cima, né, como é que eu faço para saber qual que é a relação de transmissão do começo até o final? Eu tenho vários estágios de transmissão. Né? Aqui eu estava listando como é que é a relação de transmissão entre um par de engrenagens, entre uma engrenagem 1 e uma engrenagem 2.
Como é que a gente faz para saber como é que é a relação de transmissão de um sistema que tem vários estágios como esse? Tem um estágio de transmissão do verde para o laranja, outro estágio de transmissão do laranja para o azul, outro estágio de transmissão do verdinho para o vermelho. Tem 3 estágios de transmissão. Então, basicamente, a relação de transmissão total vai ser o produto das relações de transmissão individuais. Então, eu vou ter uma relação de transmissão do verde para o laranja, que é o I1, outra do laranja para o azul, que é o I2, e outra da segunda verdinha para o vermelho, que é o I3. Fazendo o produto dessas 3, a gente tem a relação de transmissão total desse sistema, né, desse redutor, por exemplo, né, entre a entrada verde e a saída vermelha. Tá? Então, relação de transmissão é muito importante para a gente estudar as engrenagens. Com isso, a gente encerra o nosso panorama inicial, né, as nossas informações iniciais a respeito das engrenagens. Tá? Muito em breve eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre isso aqui. A gente vai falar sobre dimensionamento de engrenagens. Então, na segunda parte dessa aula, a gente vai ver o que a gente tem que considerar para saber dimensionar as engrenagens. Dessa primeira parte da aula, a gente viu o quê? A gente viu quais são as funções das engrenagens, quais são os principais tipos das engrenagens, e encarando a parte mais os perfis de dentes de engrenagens cilíndricas de dentes retos, a gente viu várias grandezas geométricas que a gente precisa identificar, e a gente destacou o que precisa acontecer para duas engrenagens trabalharem juntas. Né? Basicamente, elas precisam ter o mesmo módulo. Né? E a gente viu o que é o módulo e qual é a influência do módulo sobre diversas grandezas geométricas de uma engrenagem. Então, tendo feito esse primeiro panorama mais relacionado à geometria, a gente vai passar agora sim para o dimensionamento dessas engrenagens. Tá? Vou separar em 2 vídeos para ficarem vídeos mais curtinhos, porque essa parte de dimensionamento de engrenagens a gente vai se aprofundar bem sobre alguns dos modos de falha. Lembre-se, sempre que a gente fala de dimensionamento, a gente tem que pensar em como que alguma coisa falha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, dessa aula introdutória. Muito em breve, então, a gente volta para a segunda parte dessa aula 11, né, a parte 2 dessa aula 11, terminando ainda falando sobre engrenagens, mas falando especificamente sobre dimensionamento. Se vocês ficaram com perguntas dessa parte mais teórica, né, deixem aqui nos comentários do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, usem os fóruns para isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e muito em breve a gente volta com mais aulas de elementos de máquinas. Até mais, gente!